Bom dia a todos. A conversa estava boa aqui. Graça e paz na sua vida. Que Deus te abençoe nessa segunda-feira. Hoje é já são 17 de fevereiro já, né? Nó, um mês e meio já de 2025 já foi. Já foram, né? Então, daqui uns dias nós estamos ali em julho já, fazendo a reunião de oração, tudo empacotadinho de frio. Aí já tá frio, né, Chuchu? Mas aqui para nós ainda tá calor e essa semana vai ser quente. Vai bater aí talvez uns 35 graus. Mas vamos lá, vamos começar nosso tempo aqui juntos. Eu espero no nome de Jesus que você seja profundamente edificado, encorajado, abençoado e que a cada dia mais nós tenhamos essa mente de que oração, tempo com Deus, é relacionamento com Ele. Não é para somente fazermos nossas súplicas, isso faz parte, mas é para ouvirmos o coração de Deus, é para termos um tempo juntos com Ele, é para ouvir Sua voz, um relacionamento, é para simplesmente termos esse gozo de estar na Tua presença e que isso é absolutamente suficiente. E daí, é óbvio, né? Como ser humanos, como um pai, como filhos, nós pedimos, nós fazemos nossas orações, intercessões, mas o foco principal é nos achegarmos à presença de Deus. Eu estava orando isso hoje pela manhã. Senhor, me faz entender isso, me faz entender que eu preciso estar na tua presença, de que a oração é estar na tua presença e que isso seja algo profundo na minha vida. Então vamos pedir isso ao Senhor e essa consciência, essa mente, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado, Pai. Senhor, obrigado. Deus. Obrigado pela tua presença. Mais um dia nas nossas vidas, Senhor. O que seríamos de nós sem o Senhor? Aonde nós estaríamos sem o Senhor? Para onde nós iríamos sem o Senhor? Pai querido, muito obrigado, Senhor Jesus, porque as nossas vidas estão nas tuas mãos. Obrigado porque todo o controle está nas tuas mãos. Obrigado porque o Senhor nos dá também a liberdade de escolha, e isso está nas tuas mãos, Senhor. Obrigado por quem tu és. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é conselheiro, o Senhor é Deus forte, o Senhor é príncipe da paz. O Senhor é bom, o Senhor é amor. Obrigado porque o Senhor é paciência, o Senhor é juízo. Obrigado, Senhor. O Senhor é equilíbrio. Então, Senhor Jesus, nós só temos a te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E eu começo essa reunião de oração, Pai, te pedindo isso, pedindo ao Senhor que nos dê uma consciência de relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, porque isso não tem preço, isso não tem fim, isso não tem um fundo, isso não tem uma profundidade, porque o Senhor é infinito e infinitamente, profundamente precisamos te buscar. Então, coloque esse desejo no nosso coração, Senhor, esse desejo de mais sede de ti, esse desejo de sede de voltarmos à fonte de águas vivas, de habitar nesse lugar de fonte todos os dias. Porque só existe uma fonte, e essa fonte é o Senhor. Pai querido, transforme, Senhor, nossas vidas, transforme a nossa mente, transforme o nosso espírito, como diz a frase que tem sido citada, Pai, frequentemente. Não quero faca, não quero queijo, eu quero a fome.
a fome de mais de ti. Que essa seja, Senhor, o nosso primeiro item da nossa lista, que seja pedir mais fome de ti, Senhor. E para aqueles que vêm até a fonte, o Senhor dá de graça, dá em abundância, e tenho certeza que será uma vida diferente da que nós temos hoje vivido. Então, que nesse início de semana, Pai, nós possamos buscar essas águas profundas em Ti, águas profundas onde não dá o pé, onde estamos absolutamente imersos no Senhor. Obrigado também, Senhor Jesus, por cada irmão meu que está aqui. Peço que o Senhor, a partir do meu coração, me abençoe, nos abençoe com mais das tuas revelações, mais da tua presença, mais do teu viver em nós, e que possamos viver de maneira digna do Evangelho de Cristo nesse mundo caótico e também amando esse mundo como o Senhor amou. Então, nos ensine isso. Nos ensine a viver o reino de Deus, desejando a eternidade e amando esse mundo como Cristo ama, como Cristo amou. Então, é isso que eu te peço, agradecido. Obrigado por esses irmãos que estão aqui juntos. Isso nos dá força, isso forma um exército, isso nos fortifica, isso nos anima, simplesmente pela presença deles, de estarmos aqui juntos buscando o Senhor. Então, no ajuntamento do corpo, nós já somos edificados, ainda mais com a tua presença. Aí fica algo belo. Então, eu te peço isso essa manhã, já grato por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, Senhor, e por tudo que o Senhor está transformando em nós. No nome santo de Jesus que eu oro, agradecido. Amém. Amém. Amém? Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Até Perfeito. eu acho que 10 minutos atrás estava zero internet aqui, estava tentando conectar um 3G que estava sem sinal. Falei, ah, meu Deus, como é que vai ser? Aí do nada, pum, apareceu e a gente está aqui, glória a Deus. Bom, ontem o pastor Prego ministrou, né, lá na nossa igreja, para nós, e foi edificante, foi bênção, né? E é muito bom, né, ouvir a palavra de Deus e, e poder aplicar nas nossas vidas, né? Então, cada domingo tem sido diferente, cada domingo tem sido uma mensagem. Então, glória a Deus por isso e que em nome de Jesus todas essas sementes que já foram jorradas, que elas caiam numa terra boa aí no meu e no seu coração. Amém? E eu gostaria de pedir a Carmelita, Carmelita querida, você pode fazer essa primeira oração conosco? Bom dia, posso? Que bom. Ontem a família estava toda lá, né? Coisa boa, Graças a Deus. muito bom. E aí, Carmelita, né? Uma parte do sermão ali, né? Da palavra compartilhada conosco, né? Foi a daquela mulher e do perfume, que tinha ali um valor de um ano de trabalho, né? Então era algo muito caro. Só que para aquela mulher, aquele valor não importava naquele momento, porque ela estava na presença do Senhor. E eu queria fazer essa oração, já conectando com a abertura da reunião de oração, de orarmos por um relacionamento genuíno com o Senhor, né? E isso foi o que aquela mulher fez. Não foi o valor do perfume derramado, mas foi a adoração dela, a intensidade, rasgando lágrimas
tudo em prol de estar aos pés do Senhor. Então, que a nossa vida seja assim. Então, vamos pedir isso no nome de Jesus, Carmelita, com você, por favor. Amém. Ô Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por essa manhã maravilhosa. Obrigada porque o Senhor tem suas formas de trabalhar na vida de cada um de nós. E através de cada um, o Senhor tem se revelado, Pai. E eu louvo a Deus, louvo ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus, que fala conosco através dos nossos pastores. Obrigado, Senhor, por uma palavra tão edificante como foi aí a palavra de ontem. Não só na igreja, mas também na reunião de oração. Senhor, como é bom ouvir o Senhor. Como é bom saber que o Senhor se preocupa conosco. Que o Senhor nos ama a ponto de todos os dias dar-nos essa oportunidade de ouvirmos do Senhor através dos nossos pastores. Eu louvo a Deus, Senhor, por esse momento de comunhão, de reunião, onde nós estamos aqui, Senhor, e a tua presença, ela é constante através de cada um que vem trazer a sua palavra. Eu louvo a Deus, Senhor, por nosso grupo de oração todos os dias, porque através disso, Senhor, o Senhor tem edificado a minha vida. E eu acredito que tem edificado a vida dos meus irmãos. E através de nós, Senhor, muitos também têm ouvido e têm se movido a querer estar mais na presença do Senhor. Aquela palavra de ontem, Pai, falou profundamente ao meu coração. De manhã, o Senhor falou muito quanto encher de água, que o Senhor poderia transformar em vinho, como o Senhor fez naquela boda de Canaã. Eu fiquei tão maravilhada porque, Senhor, tantos dias nas nossas vidas, tantos dias nós queremos o vinho, sempre queremos o vinho, tudo pronto, tudo feito, tudo na hora. Mas, Senhor, não é isso. Não é isso que é o mais importante. É que nós saibamos colocar a água e esperar do Senhor e no Senhor o momento dessa transformação. E aí depois, Senhor, o Senhor veio e fechou com chave de ouro, nos colocando diante daquela palavra, onde aquela mulher deu tudo que ela tinha para estar na tua presença, para estar ali sabendo e conhecendo do Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de conhecê-lo e de o Senhor precisa aumentar a minha fé, Pai. Eu peço ao Senhor, aumenta a minha fé, porque sem ela eu não consigo enxergar nada disso que está acontecendo. Esse mover maravilhoso que o Senhor tem feito em nós e através da nossa igreja, através dos nossos pastores. Como sempre é dito, Senhor, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, mas é o mesmo Espírito. É o Espírito Santo que testifica no nosso espírito. E eu louvo o Senhor por aquela palavra de ontem. Eu quero estar nessa presença, assim como aquela mulher fez. E eu creio que os meus irmãos também. Por isso eu peço que o Senhor nos ajude. Senhor, até para fazer isso nós precisamos do Senhor. Porque de nós mesmos, Senhor, nós somos tão fracos, tão imperfeitos, tão pecadores. Mas ela era uma pecadora, ela era a pecadora. E ali tinha aquele homem, aquele fariseu que se sentia o mais puro, o mais sabedor, o mais cheio sei lá, de dons e talentos, como todo fariseu é. Mas o Senhor olhou para ela, assim como o Senhor olha para nós, Senhor, e fala para nós: você tem me dado aquilo que você pode me dar, mas eu vou te dar mais, eu vou te encher, eu vou te abençoar, eu vou te proteger, eu vou te livrar. Fica comigo. E eu agradeço ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem enchido os nossos corações para nós estarmos na tua presença, para nós buscarmos do Senhor, para nós querermos o Senhor. Pai, então, nos ajude, não nos deixe sair da tua presença, deixe a conhecer a cada dia mais a nós e que nós tenhamos nosso coração voltado para o Senhor e que nós queiramos estar na tua presença, queiramos falar do Senhor, viver o Senhor. Eu louvo, bendigo, agradeço, exalto teu nome, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem falado conosco. Muito obrigado, porque através de nós o Senhor tem alcançado outras vidas. E ajuda-nos, Senhor, a ser Jesus na vida dos nossos irmãos e principalmente na vida daqueles que não te conhecem. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas casas, nos nossos lares. O tempo é do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Então,
que nós possamos encher os nossos odres de água e ter certeza que o Senhor vai transformá-la em vinho. Essa é a experiência que eu tenho vivido, de esperar no Senhor. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor me ama, o Senhor ama todos os meus irmãos, o Senhor ama todos os seus filhos ao redor da terra. Ser conosco, Pai, em todo o tempo. Eu te agradeço, te louvo e te bendigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Carmelita. Amém, Carmelita. Deus te abençoe muito. Amém a nós. Ai, ai. É, Chuchu, o nosso acampamento está chegando, né? No carnaval nós vamos ter aí um tempo de retiro na Vide, né? Pau na mão. E eu queria que você orasse por esse tempo. O tema será vínculos e é uma turma que eles estão Cortou, muito fala de animados. novo. O microfone cortou pra mim. Qual que é o tema? O tema será vínculos Ok. e queria que você orasse por esse tempo, né, juntos. Então, para que os vínculos sejam se aproximados, se aprofundados e o nosso vínculo com o Senhor também. Então, queria que você colocasse esse tempo aí em oração, por favor. Oh, Senhor Deus, nosso Pai querido, nosso Pai, nosso Criador, nosso Pai que nos relaciona com esse vínculo tão único, né, de pai e filho. Quem é pai sabe disso, quem é filho sabe disso. E o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos criou, tudo para esse vínculo, para esse relacionamento. Ó Deus, que, que ideia sensacional do seu coração, o coração do Frank, dos líderes, do GA, para ter esse tema. Realmente, Senhor, precisamos cultivar isso, precisamos entender mais isso, precisamos viver o vínculo, essa relação pura, genuína do Senhor. Sabemos, Deus, que o maior milagre é quando um pecador encontra o Salvador. É esse vínculo. Te pedimos que nesse acampamento, muitos adolescentes que não conhecem a Ti venham encontrar o Senhor. Venham, venham ter esse milagre do encontro. E que a partir disso crie vínculos. Os que já conhecem o Senhor, que estabeleçam mais vínculos, que sejam fortes as relações, né? Isso tudo começa aqui, Deus, orando, buscando, lendo a Bíblia, estando junto, tomando café, como diz lá em Minas, comer 1 quilo de sal junto. Tudo é isso. Isso é o vínculo, isso é o que o Senhor criou, isso é o que o Senhor planejou para nós, Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas minhas relações, pelos meus vínculos. E te peço perdão, muitas vezes eu não me dedico mais a isso, mas em nome do Senhor Jesus, a partir de mim, que os vínculos sejam melhores com os que estão ao meu redor, mas sobretudo com o Senhor. O meu maior milagre foi ter te curado, Deus. Louvado seja o teu nome. Abençoe o acampamento, abençoe o Frank, o pregador, os líderes, não? Abençoa a provisão, te pedimos a provisão, sabemos que é uma luta sempre para fazer isso, mas sabemos que o Senhor já está tudo planejado. Pedimos a estrutura física de cada acampante, que não venha passar mal em nada e que, sobretudo, o mover do Espírito, a presença do Senhor seja marcante e que vínculos sejam restaurados e que vínculos sejam fortalecidos. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém, Tiagão. Tiagão. Amém, Thiago. Obrigado, tá? Bom, seguindo aqui, sábado passado, nós tivemos o retorno dos nossos encontros com o GA e nós fizemos algumas perguntas sobre o que eles desejavam ouvir durante o ano. Se tem algum tema específico que eles gostariam de aprender, de ouvir mais, e o que foi, o que teve uma. E assim, nós não colocamos uma pré-lista,
Então vinha do desejo deles mesmo, assim, de o que eu quero aprender. E coincidentemente teve um tema que saltou aos olhos, sem ninguém combinar, sem uma pré-lista, sem uma sugestões de temas, que foi fé e finanças. Então, a galera quer entender mais sobre fé e finanças. Uma galera jovem aí, de 13 a 17 anos. Eu achei isso super interessante. E, e nós estamos interessados em ainda aprender sobre fé e finanças, né? Eu talvez seja um dos mais novos do grupo, mas eu preciso aprender isso todos os dias. E você, na sua estação, na sua idade, será que você precisa ainda aprender sobre fé e finanças? Então, eu queria pedir para o senhor, seu Sirlei, o senhor orar nesse tema, aquilo que Deus colocar no seu coração, e para que seja realmente uma oração de despertar para, óbvio, sermos organizados, mas com esse tempero da fé, né? Essa fé que nos move e esse desejo de aprender mais do Senhor sobre esse tema. Então, faça essa oração por nós, por favor. Ok, Frank. Pai querido, nós estamos aqui para a sua presença, como não poderia deixar de ser, o Senhor é onipresente. Às vezes nós aqui nos afastamos, por assim dizer, nós nos distraímos, a nossa atenção às vezes é sequestrada para outro local, mas hoje, esse pequeno grupo aí, papai, aqui de talvez 40 e poucas pessoas, 44 loguinhos, é, estamos requerendo pessoas de sede, como disse o Frank no início. Não queremos a faca, o queijo, mas queremos ter mais sede do Senhor, mais fome do Senhor. E para isso, papai, nós sabemos que de um ponto de vista humano, nós temos que pagar um preço. Mas não é, na verdade, não é pagar o preço, né? É priorizarmos aquilo que é importante para a nossa vida, que estamos sempre em conexão com o Senhor, nesse relacionamento íntimo. E aí o Senhor vai nos ensinando, papai, através dos insights, da revelação do Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor quer que aprendamos e que coloquemos em prática, em ação, para que nos transformemos passo a passo em varões perfeitos, como foi perfeito Jesus. Sabemos que aqui na terra não alcançaremos esse patamar, mas crescemos de salvação em salvação nessa direção, papai. E nesse assunto, papai, de fé e finanças, talvez seja um dos ganchos, dos gatilhos difíceis nesses nossos tempos, para todas as gerações, não só para jovens, mas como para adultos, para idosos, como eu, e como muitos aqui também, porque o mamon está aí nos assediando, nos rodeando como leão falso. E às vezes nós nos distraímos e nos deixamos, ó Deus, nos levar, nos sermos sequestrados pelas preocupações do dia e achamos, e eu me incluo aqui, ninguém está imune desse momento, papai, achamos que é o nosso braço, que nós é que somos hábeis no manejo da fé, que somos hábeis, especialistas em administrar aquilo que o nosso braço conquista. Pô, mas que engano terrível, que engano do inferno, que a medida da fé é o Senhor que nos dá, na medida que nós expressamos a nossa confiança no Senhor e descansamos no Senhor, como Jesus disse, como
os lírios do campo, como os pardais, como pássaros tão comuns, tão corriqueiros. Esse descansar é difícil. Como é difícil descansar na confiança do Senhor, papai. Mas, papai, ajuda-nos nesse descanso, nessa entrega que realmente nós não administramos a nossa vida, na batida dos nossos corações. A fé só nos dá, e como foi pedido aqui pela Carmelita, dá-nos porção da fé, para que possamos, ó Deus, viver nessa confiança daquele que realmente acalma as tempestades, tempestades que nos assolam a todo momento, a todo dia, dioturnamente, ó Deus. E quanto às finanças, Pai, eu tenho aprendido nesses curtos 70 anos de vida que é o Senhor que nos dá para que nós administremos, porque nós nascemos sem nada e, como disse Jó, no momento até errado, mas ele disse isso, né? Nu nós nascemos, nu nós morreremos, o Senhor dá e o Senhor toma. Mas não é isso, o diabo que estava tomando, não Deus. Porque o Senhor Deus não é autor do mal, é opção nossa. Então, papai, que coloquemos no nosso coração, na nossa mente, que o Senhor dá a quem o Senhor quer dar, na medida que o Senhor quer dar. Então, para que saibamos não administrar o nosso dinheiro, mas sermos bons administradores de todos os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos como gestores, como administradores, como Jesus, mais de uma parábola ele falou a respeito dos trabalhadores, dos administradores infiéis. E somos infiéis quando nós queremos imputar a nós, ó Pai, esse êxito nas finanças, papai. É só ouvir o Senhor. É só ter um relacionamento íntimo quando, como o Frank está conduzindo esta reunião de hoje. Relacionamento íntimo com o Senhor. E o teu Espírito Santo vai falando no nosso coração e nós afinamos os nossos ouvidos, porque as ovelhas ouvem a voz do pastor. Queremos ouvir a tua voz, Jesus, através do Espírito Santo que mora em nós. E aí, papai, nesse descansar, nesse repouso na confiança do Senhor, nós nos tornaremos bons gestores daquilo que é do Senhor, não retendo mais do que é necessário, mas que sejamos pródigos, ó Deus, se podemos dizer assim, no distribuir aquilo que o Senhor quer que distribuamos, que não retenhamos, papai, mas que distribuamos. Que saibamos, papai, gerir aquilo, que seja dinheiro, que seja dons, talentos, nosso tempo, tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor, papai. Esse para mim, tem sido o grande segredo. Não existe uma fórmula que a gente possa ensinar um curso. O curso está aí na Bíblia, está na tua palavra. Basta que a gente leia, medite e confie na tua palavra, Deus. Que o Senhor não deixará o justo passar necessidade. Se alguém está em necessidade, alguma coisa está errada. Ou na vida dele, ou na vida daqueles que temos recursos para ajudá-los. Eu creio que essa forma é ouvir do Senhor. O Senhor ditará os caminhos, os momentos para que a gente tenha a quantidade de fé e o talento, o dom para administrar aqueles recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Não existe, como eu já disse, não existe forma. Para mim, o Senhor tem me ensinado isso, Deus. É generosidade na medida que o Senhor fala no coração. E quando o Senhor fala, como Alan gosta de dizer, quando o Senhor manda sentar, e não estejamos a procurar a cadeira. E imediatamente, sim, Senhor. E o mais o Senhor fará como o Senhor faz realmente tudo em nossa vida, papai. Muito obrigado, porque o Senhor nos ensina através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, seu Shirley. Amém, obrigado. Tá bom. Então, Saulão,
Por favor, ore pela nossa listinha, os nossos irmãos que estão enfermos, por favor. Senhor, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por esse sol maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa esperança. Obrigado pela saúde, Senhor, pela saúde que temos. E oramos para que sabemos que ela vai acabar, né, em breve. Ou o dia que o Senhor nos chamar, ou se ficarmos doentes. Mas por enquanto, obrigado por isso. E, Senhor, nós oramos agora para aqueles que estão doentes, aqueles que não estão saudáveis. Eu não conheço o nome de todos os que pediram oração, aqueles que estão no nosso meio doentes. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada um. O Senhor sabe as aflições de cada um. Doenças no corpo, Senhor, doenças na alma. Ah, Senhor, como as pessoas sofrem muitas vezes, como as pessoas precisam da tua mão. Senhor, eu lembro que da Nicole, que está passando, nós temos orado já há dias por ela, que o Senhor ponha a tua mão ali, Senhor, se for da tua vontade, que tudo seja feito de acordo com a tua vontade. Eu agradeço também, Senhor, por nossa irmã Adriane, que está bem, graças ao Senhor, e teve uma cirurgia difícil. E os outros, Senhor, o Senhor conhece cada um na sua particularidade. Eu oro, Senhor, e peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Saulo. Amém, Saulão. Obrigado. Deus te abençoe. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, se você puder. Nós paramos semana passada no versículo 12. Eu quero continuar aqui até o versículo 15. E esse capítulo 1 de Tiago, ele fala muito sobre perseverança na provação, onde onde ele fala para irmãos que fugiram por causa da perseguição, por causa da sua fé, por causa do cristianismo. Então ele fala sobre esses caminhos de provas, né, onde nós somos provados. Isso continua até hoje nas nossas vidas. Muitos, quer dizer, todos nós aqui estamos passando por algum tipo de provação, mas ele nos convida a olhar nessa ótica de perseverança na vossa fé. E no versículo 12 do capítulo 1, ele diz: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu queria destacar o versículo 13, e eu fiquei pensando sobre ele e como nós terceirizamos, né, a culpa, como nós terceirizamos o fato de cedermos às cobiças do nosso coração ou da nossa carne. Às vezes nós falamos: não, eu estou sendo tentado, Deus tem me tentado, né? O inimigo, o próximo, o meu irmão, né?
E muitas das vezes a culpa nasce aqui, na cobiça do meu coração. E quais áreas da sua vida que você precisa ficar mais atento, onde aquilo te atrai e te seduz, e aquilo gera uma cobiça do coração que gera pecado e que gera morte. Então, Mateus diz que os olhos são como a janela do corpo. Se você olha a luz, o seu corpo está cheio de luz. Se os seus olhos contemplam as trevas, o seu corpo está cheio de trevas. Então, nessa perspectiva, o que os seus olhos ou os seus desejos, o que você tem visto? São luz ou são trevas? O que tem atraído o seu coração? O que te seduz? E presta atenção, não tem um login aqui isento. Não tem um login que não passa por isso. Nenhum, nenhum. Todos nós sofremos com a cobiça que nos atrai, que nos seduz, que gera morte e consuma no pecado. Todos nós temos, em diferentes áreas, em diferentes áreas. Como Paulo diz que ele é o pior dos pecadores, é porque ele, e esse é um clássico, né? Porque ele não me conhecia, ou porque talvez ele não te conhecia, mas nós somos pecadores. E graças à cruz de Cristo, o sangue de Jesus que nos redime e que nos limpa. Então, vamos começar essa semana atentos com um exercício diário, talvez nem de minuto a minuto, tem que ser de segundo a segundo, ou talvez de milésimo a milésimo, sobre vigilância naquilo que pode nos dar uma rasteira de forma sutil, e a gente nem vê e cai em armadilha. Então, Senhor, quero fazer essa oração final para fechar esse tempo aqui, uma oração de perdão, pedir perdão pelos nossos pecados. Agora são 7h30 e talvez 8, 9, não sei, alguma coisa assim. E talvez eu já pequei tanto, Senhor. Nós já nascemos pecadores, Senhor. Como o pastor Alan diz, é um pecadorzinho. Nós já nascemos um pecadorzinho. E vamos crescendo e ficando especialistas nisso. E vamos ficando especialistas em terceirizar a culpa dos nossos pecados. Senhor, mas nessa manhã de segunda-feira, eu quero te agradecer pela cruz, pelo sangue que escorreu de forma completa do teu corpo, que gerou morte, mas graças a Deus, não era eu que estava naquela cruz, porque senão eu ia estar lá até agora. Mas foi o Cordeiro imaculado, sem pecado, que estava lá e que ressuscitou no terceiro dia. E o Senhor vive. Vive com vida em abundância. E por isso eu estou aqui. Por isso nós estamos aqui. Senhor, essa já é a razão suficiente de redenção e de pedirmos perdão dos nossos pecados. Pai, abre os nossos olhos, nos dê atenção, que o Espírito Santo de Deus nos incomode para andarmos vigilantes e não deixar que as cobiças deste mundo nos seduzam e nos atraiam, gerando gerando o pecado e a morte. É isso que eu agradeço. Obrigado por esse tempo aqui juntos.
Eu abençoo cada irmão meu aqui nesse dia. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. E Amém. Amém, amanhã, se Frank. Deus permitir, nós estamos aqui. Tá bom? Bom trabalho aí para Amém. todos. Um abraço.